Boa tarde a todos. Nós vamos então iniciar mais uma tarde de estudos. Hoje vamos fazer a revisão do capítulo 3 do Gênesis. E para dar início ao nosso estudo, cumprimentamos todos os presentes, aqueles também que nos verão pela internet, pelo canal do YouTube da Casa do Caminho. E a nossa irmã Marilene vai fazer a prece. Senhor Jesus, reunidos aqui em vosso nome, rogamos a Ti, interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para que o nosso estudo transcorra na Tua santa, bendita paz, e que o nosso coordenador Tiago possa nos esclarecer as nossas dúvidas, e sobre a presença dos amigos espirituais, vamos buscar o entendimento junto à obra do Senhor. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Obrigado, Marilene. Nós vamos então iniciando aí, pessoal, hoje a revisão do nosso capítulo 3 do Gênesis. Então, nós estamos abordando aí, voltando nos tópicos que nós já vimos do Gênesis. No capítulo 1, nós vimos os dias da criação, a criação do universo, a criação do nosso planeta, e principalmente percebemos que durante os dias da criação é apresentado para nós, então, à luz do Espiritismo, a evolução do princípio inteligente. Então, nós vimos nos dias da criação, primeiro a criação dos minerais, depois as plantas, animais e o ser humano. Isso, então, mostrando para nós a evolução do princípio inteligente. Capítulo 2, que nós revisamos na semana passada, detalha a criação do homem. Detalha a criação do homem. E surge também a imagem da mulher. Nós discutimos a questão da mulher ser criada da costela do homem. E vimos que ali, então, a gente começa, além de uma abordagem evolutiva, uma abordagem também psicológica, porque razão e sentimento são representados por homem e mulher, nessa ordem. Homem representando razão, mulher representando sentimento. Então, numa abordagem evolucionista, primeiro nós vimos o princípio inteligente que se desenvolve até espírito, ou seja, o processo de humanização, que está na questão 604 do Livro dos Espíritos, e depois, com o capítulo 2, a gente vê o homem que começa a ter discernimento, a ter razão, a razão desenvolver-se, depois os sentimentos surgirem. E aí a gente vai acompanhar, então, a trajetória evolutiva do ser humano integral, o homem dotado de razão e sentimento. Então perceba, uma abordagem mesmo evolutiva. Vimos no capítulo 2 também, no versículo 7, a questão da reencarnação. Vimos que a reencarnação é uma necessidade do ser humano, então faz parte também da nossa evolução. E dotados de razão e sentimento, cabe a nós buscar a nossa evolução. Cabe a nós buscar os nossos aprendizados, fazer as nossas escolhas e sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso é a evolução do ser humano até o patamar de espírito puro. No capítulo 3, então, ele é conhecido como a genealogia do mal, ou seja, a origem do mal. Vejamos que no capítulo 2, nós terminamos ele com um versículo dizendo assim: ambos, homem e mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam, mostrando aqui para nós uma criação pura, uma criação vinda de Deus e que não enxerga maldade nas coisas. Então, uma criação que
estava no estado de pureza inicial criado por Deus. O caso aqui de estar nu, né, mostra para nós a questão da maldade que muitas vezes a gente coloca, né, nas coisas. E aqui, então, a nudez não era vista como algo mal, mas sim como um estado natural da criação divina. Nós vamos ver que no capítulo 3 isso aqui vai mudar, tá? E esse capítulo 3, então, ele é a genealogia do mal, porque é exatamente mostrando para nós quando que o mal surge no nosso planeta e também na nossa vida em comum, tanto na questão geral, né, da humanidade, planeta, quanto na questão individual. Então agora nós passamos para uma abordagem de como surge o mal e como que isso reverbera na nossa consciência. Portanto, uma abordagem ainda evolutiva e psicológica. Começa assim. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Gente, então aqui eu destaquei alguns pontos importantes. Primeiro que começa, né, falando aí da serpente. Então esse diálogo aqui ele é famoso, né? É o diálogo de Eva com a serpente. E a gente já começa, né, fazendo algumas ressalvas, que a serpente, ela não é um animal dotado de fala, né? Então já é um indício para nós de que isso aqui é uma simbologia. E nós vamos ver que o símbolo da serpente, em várias culturas, ele tem significados distintos. Para os egípcios e gregos, por exemplo, a serpente representava sabedoria, tanto que é um dos símbolos, né, da medicina, tem uma serpente lá em referência ao deus Asclépios. Em outras culturas, a serpente já vai representar algo maligno, traição. Então, o próprio símbolo, né, o próprio animal aqui representado, ele não tem um significado definido. Ele pode variar de acordo com a cultura, tá? E olha como que a serpente, né, aqui fala que ela é a mais astuta. Astuto aqui é no sentido de ser esperto, né, no sentido negativo, de querer ganhar vantagem, de muitas vezes prejudicar o outro. Então é um astuto voltado mais para o lado do mal, né? E ela faz uma pergunta: é verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui a gente já vê, pessoal, uma característica do mal, né? Que o mal, a característica principal dele é confusão, é confundir, tá? Porque se a gente voltar aqui no texto do capítulo 2, de toda a árvore do jardim comerás livremente, é a ordem de Deus, no versículo 16. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente, representando aqui, já adiantando as tentações, distorce, né? Porque Deus fala assim: pode comer de toda a árvore do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela já joga aqui distorcida. É verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, que foi a ordem de Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis,
para que não morrais, tá? E aí a gente volta lá no capítulo 2, onde fala para nós, né, dessas árvores. Olha só, Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui, né, gente, essa frase ela fica um pouco ambígua, porque fala da árvore da vida no meio do jardim e adiciona a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Até aqui, então, a gente pensa, né, ela pode estar no meio do jardim, mas não tem um local definido. Lá no texto do capítulo 3, a mulher fala para nós que esta árvore, né, está no meio do jardim também. Então, né, a árvore de conhecimento do bem e do mal, ela está junto da árvore da vida, mostrando para nós a necessidade, né, de nós agirmos com o livre-arbítrio, mas não a necessidade de nós evoluirmos através do mal, tá? O bem e o mal, nesse sentido, eles simbolizam um julgamento. Então, para nós evoluirmos, para nós atingirmos o patamar de espírito puro, a gente vai precisar tomar decisões, fazer julgamentos. Mas da árvore da vida, né, a gente nunca deve se afastar. Então, a Eva aqui, ó, meio que ela já começa a ser ludibriada pelo que a serpente fala, né? Porque ela fala, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, né? Mas a árvore da vida também estava no meio do jardim. Então, desta árvore da vida, sim, deve comer. Não se deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante essa frase aqui, ó, da Eva, no versículo 2, porque ela fala, do fruto das árvores do jardim comeremos, né? E fala que só da árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, que não. Aqui, então, a gente vê que em algum momento a lei de Deus foi apresentada para a mulher, né? Porque ela corrige o que a serpente fala. Ela não corrige assim nos mínimos detalhes, falando árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela fala da árvore que está no meio do jardim e fala que do fruto das árvores do jardim comeremos. Quer dizer, podemos comer sim do fruto das árvores do jardim, né? Porque a serpente pergunta de toda a árvore. Mostra a mulher, então, que tem um certo conhecimento da lei de Deus. E isso é importante. Por quê? O mal, ele é caracterizado por conhecer e fazer diferente dele, tá? Para continuar, então, na Gênese, capítulo 11, tem a simbologia da serpente, a Gênese de Allan Kardec. E eu destaquei algumas partes, tá? Que explica para nós. A serpente está longe hoje de ser tida como tipo de astúcia, quer dizer, de uma inteligência ou de uma esperteza positiva. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia, né, que é a deslealdade dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes não desconfia. Então, aqui está no sentido da serpente assim, né, simbolizar aquelas coisas tentadoras e que muitas vezes a gente não percebe que é uma afronta, né, à lei de Deus. E aqui ele fala para nós da raiz, né, hebraica da palavra serpente. Isso Allan Kardec, viu, gente? Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem de nanhash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador ou adivinho. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher
o desejo de conhecer as coisas ocultas suscitado pelo espírito de adivinhação. Tá? Então, né, ali já fala para nós de um desenrolar da história, mas antes, para a gente continuar, a simbologia, a serpente, então, representa isso, né, essa tentação. E aqui, gente, né, a mulher, a serpente, ela chega na mulher, né? Ela não vai direto ao homem. Ela vai primeiro na mulher, que representa o sentimento. Mostrando para nós, esse capítulo 3, ele tem muito a ver com o nosso estado evolutivo, inclusive atual, né? Que a gente ainda sofre das tentações, muitas vezes sucumbe a elas. E o mal, as sugestões, né, para o mal, as tentações, elas, na maioria das vezes, vêm para nós através do sentimento. Tá? Não chega primeiro na razão. É por isso que no capítulo 2, na criação da mulher, fala lá que homem e mulher devem ser um só. Razão e sentimento devem estar juntas, né? Para não acontecer isso aqui, da tentação atingir o sentimento e não ter algo pensante, né? Não ter uma razão ali raciocinando que aquilo vai ser ruim e a gente acaba então sucumbindo. Então aqui novamente, quando a gente fala mulher e homem, nós estamos falando do ser humano integral, tá? Da mulher representando a parte do sentimento e do homem representando a parte da razão. Então nós podemos entender isso aqui como as tentações, as sugestões do mal, elas afetam primeiro os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente sucumbe porque não pensa nas consequências, né? A gente age só pelo sentimento. Tá? Ô, Tiago, o fato dela alcançar primeiro o sentimento é por causa dos nossos instintos? Oi, Será? Marilene. O fato dela alcançar primeiro o sentimento é por causa dos nossos instintos? Sim, é porque o nosso sentimento ainda é impuro, né? E podemos dizer muito ligado, sim, às questões instintivas mesmo, do instinto, né? Do instinto ainda animal. Então, o convite, né? A gente deveria, sim, pensar primeiro nas consequências dos atos. Esse é o sentido, né? Central aqui, porque muitas vezes a gente age só pelo sentimento. Só pelo sentimento, muitas vezes, do ódio, a gente comete uma maldade. Né? Da preguiça, a gente deixa de trabalhar. Dos sentimentos, né, sedutores relacionados à sexualidade. Muitas vezes a gente sucumbe na traição porque só agindo pelo sentimento. A gente não pensa no próximo e nas consequências. O pensar, ele está relacionado à razão e o sentir ao sentimento. Muitas vezes a gente só sente e segue em frente e não pensa, né, nas consequências dos atos. E sim, ainda nos atinge no sentimento porque a gente não consegue ter um equilíbrio, né, de razão e sentimento caminharem juntas, ou seja, falta para nós ainda ser este ser integral, né, homem e mulher caminhando juntos, razão e sentimento caminhando juntos, tá? Mas sim, está voltado também ainda para a nossa natureza um pouco animal, em relação aos instintos. E aí, tem, né, a continuação aqui. A serpente fala para a mulher, então, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia... antes disso, né, eu ia complementar aqui, né, pessoal, que as tentações, elas não surgem assim, do nada. Elas vêm como provas, mas principalmente as tentações surgem quando tem campo vibratório que favoreça. A gente aprende isso, né, na lei de atração. Então, quando nós estamos sintonizados com
espíritos, pessoas, locais, né, que são propícios à tentação, a gente acaba abrindo campo para que isso chegue, tá? E aqui, ó, tem uma prova disso, né, que a Eva, a mulher, né, ainda não deu o nome aqui, mas a mulher mostra que tem um campo aberto aqui, ó, porque ela tem um conhecimento da lei de Deus, do fruto dos jardins das árvores comeremos, das árvores do jardim comeremos, mas aqui mostra uma certa confusão, uma certa dúvida, ó, da árvore que está no meio do jardim. Qual delas? A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Aqui não tem, então, uma plenitude do conhecimento. Porém, a ordem divina já foi passada, ou seja, não ficou bem condensado, né, na mente aqui, né, da mulher. Então, vejam, né, que aqui a serpente chega primeiro no sentimento, que é a mulher, e a parte racional, ó, que é essa parte aqui, que saber a lei, ela em algum momento já soube dessa lei, mas nos detalhezinhos ainda falta alguma coisa. Então acaba que abre um campo, né, para essa tentação. Então as tentações não surgem por acaso. Tiago, você traz aí a questão da árvore da vida e a árvore da sabedoria do bem e do mal. É uma simbologia isso? Porque a árvore da vida, ela não está agregada ao bem e ao mal, não? Eu estou um pouco confusa. Tá, vamos voltar aqui. Versículo 9 do capítulo 2. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então são duas árvores distintas e duas simbologias. A árvore da vida deixa claro aqui para nós, né, que ela está no meio do jardim. Nós vimos que isso remete ao alcance, né, igual para todos. Todos nós somos criados simples e ignorantes e nas mesmas condições para a nossa evolução. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui no versículo 9, não deixa muito claro, né? Fica ambígua, ou seja, de mais de um sentido a frase aqui, porque só adiciona, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no Gênesis 3, cita para nós que essa árvore também está no meio do jardim, segundo as palavras, né, da mulher. O que cada uma representa? Sim, são símbolos. A árvore da vida, né, é a fonte da sabedoria, ou seja, é buscar a lei de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está muito próxima, né, porque ela representa livre-arbítrio. E livre-arbítrio faz parte da nossa evolução, tá? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é usada, né, para que um dos primeiros mandamentos de Deus seja colocado. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então, essa árvore aqui representa o quê? Situações em que o nosso livre-arbítrio ou a nossa obediência à lei de Deus serão colocadas à prova, tá? E a árvore da vida, claramente aqui no meio do jardim, é a fonte da sabedoria. É de onde vem as oportunidades, a lei de Deus, as condições, é a vida, né, como um todo. E parte dessa vida, que exatamente é a nossa evolução, está o livre-arbítrio, que nós precisamos desenvolver para sermos espíritos puros. Simbolizado aqui, então, por essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, gente, é do conhecimento do bem e do mal. Tá? Ela é um instrumento para colocar oportunidades de escolha na nossa vida, ou seja, desenvolver o livre-arbítrio. Deu para entender? Tipo assim, você quer dizer que a árvore da vida é a árvore que tem é a fonte
do conhecimento, não é isso? A fonte do Sim. conhecimento, das coisas boas, das atitudes de Deus, etc, etc. E a árvore da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, ela se refere ao nosso livre-arbítrio de fazer as escolhas, é isso? Ela é um instrumento para que nós possamos desenvolver o livre-arbítrio. Né? Veja que depois, né, depois ela é colocada, ou seja, são situações em que nós vamos desenvolver, testar ali o nosso livre-arbítrio. Tá. Dizendo assim que na árvore da vida não a gente poderia evoluir sem precisar de passar pela negócio, a fieira do mal, é isso? Isso, também. Tá. Porque nós vamos ver isso aí mais para frente. Pois é, mas eu falo assim, também. Na árvore da vida não mostra maldade, só mostra as coisas da criação, a fonte, etc. Exatamente. Né? Ela é o essencial, tanto que ela tem um local bem definido, no meio do jardim. Deu para me entender agora, eu estava meio confusa com isso. Entendi. Ela está no meio do jardim, o livre acesso para todos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está próxima, porque o livre-arbítrio as nossas escolhas, né? Aí serão as nossas escolhas. Serão nossas escolhas. E aí, né, gente, a serpente, né, ela fala uma coisa contrária à lei de Deus, né? Isso aqui é a tentação. Deus falou, né, no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A serpente fala o contrário, não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente fala algo contrário à lei de Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Vejam, né? Aqui o livre-arbítrio da mulher agiu. Porque a serpente ela deu aqui uma explicação contrária, né? Ela deu uma recomendação contrária à de Deus. E a mulher, representando o sentimento, resolveu acatar a ordem da serpente. Né? Ela tirou uma conclusão. Isso aqui é livre-arbítrio. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, teve um julgamento. Isso aqui é o mal, gente. O mal é isso aqui. Né? A mulher tinha o conhecimento da lei, porque ela responde para a serpente o que Deus falou, quase que certinho, mas ela cai na tentação. Mesmo sabendo a lei de Deus, ela escolhe a lei que a tentação impôs. E aí, ela se torna responsável por esse ato. Ela escolheu. A serpente falou algo contrário ao que a mulher sabia que era a lei de Deus, e ela escolheu seguir. E olha que interessante. A mulher, né, percebeu, quando a serpente fala aqui, ó, que serás como Deus, sabendo o bem e o mal, aí a mulher decidiu. E o mal é isso, gente. O mal é uma tentativa equivocada de sermos deuses, né? Deus, ele é o legislador supremo, então ele cria leis. Ele cria leis. E nós, o nosso papel principal é seguir essa lei. Veja que fazer o mal era como se nós tornássemos equivocadamente, né, como nós nos enganássemos, achando que somos deuses. Por quê? A gente sabe a lei de Deus, mas quer aplicar uma lei nossa. Muitas das vezes a gente segue mais pelo sentimento da gente, não pela razão, né, Tiago? Isso mesmo. Um sentimento impuro, né?
que a mulher aqui é um sentimento ainda em desenvolvimento que está mostrando para nós. E nós, atualmente, nós temos ainda muitos sentimentos que precisamos evoluir. Isso. Então, é isso mesmo. Através desse sentimento impuro, então, a gente escolhe diferente da lei de Deus. Quer dizer, a gente cria uma lei nossa, só que é diferente, porque a lei de Deus, ela é uma lei que atende bem a todos, enquanto o mal é uma lei que nós criamos e que serve só para o nosso bem. Por isso, orgulho e egoísmo também chagas da humanidade. Então aqui, gente, o livre-arbítrio foi colocado à prova. Veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela precisava existir para o ser humano ser testado no livre-arbítrio. Mas não era para cair, né, na tentação do mal. Agora, importante, quando Deus fala assim que o homem não deveria ter o conhecimento do bem e do mal, não é que a gente não deveria ter conhecimento, no geral. É porque a lei de Deus é uma lei para o nosso bem, é uma lei boa, nela só tem o bem. E a gente, aí respondendo, né, Marilene, seu questionamento inicial lá, a gente poderia evoluir só com a lei de Deus, só fazendo o bem, sem precisar conhecer o mal. Na verdade, quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos falando do bom. Não é nem do bem, é do bom, porque tudo que Deus cria é bom. Então é a qualidade de sermos bons, de seguir a lei de Deus. O bem e o mal são dualidades, eles dão opções de escolha, né? Então, assim, a gente poderia usar o livre-arbítrio para seguir só a lei de Deus, só o bem. Ou seja, não precisava conhecer o bem e o mal. Entendem? É isso que é o conhecimento do bem e do mal. Deus fala, no dia que conhecer, né, no dia que conhecer o bem e o mal, certamente morrerás. Só que é curioso que nós vamos ver que Adão e Eva aqui, eles não vão morrer. Então essa morte aqui é simbólica. E ela vem, né, ela pode ser entendida também com aquela definição que o Emmanuel dá sobre vida, que vida são as experiências dignas da imortalidade, ou seja, eu só estou vivendo quando eu estou fazendo o bem. Se eu estou fazendo o mal, é como se eu tivesse morto. É por isso que Deus fala, no dia que conhecer, né, no dia desse conhecimento do bem e do mal, aí certamente morrerás. Não é desencarnar, é morrer porque deixa de viver na pureza do bem. Olha como que a luz da doutrina espírita, o Gênesis, fica maravilhoso, né, gente? Aí vem uma parte interessante, ó. A mulher oferece o fruto para o marido, para o homem, e ele também come. Ou seja, aqui está falando de um ser humano que, além do sentimento impuro representado pela mulher, tem uma razão inoperante. Por quê? Muitas vezes a gente está fazendo mal, a gente está quase caindo em tentação. E aí pode chegar, a gente pode pensar, ou seja, pode colocar a razão, né, o homem, aqui para funcionar e falar assim, não, nós não vamos fazer isso, isso é errado, não vou fazer isso. Mas aqui não, aqui ele sucumbiu, mostrando que a razão também estava inoperante. Então é um ser humano inicial aqui que pecou, e o pecado, né, o mal, ele é então relacionado com sentimento impuro e razão inoperante. E teve consequência. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aquela pureza inicial, então, veja, não foi só quando o sentimento sucumbiu ao mal, porque o sentimento sucumbir ao mal é a primeira parte, né? A gente trazendo para o ser humano integral, ou seja, eu, por exemplo, apareceu uma tentação e através do sentimento eu comecei a cair naquela tentação. Mas aí eu penso e falo, não devo fazer isso. Eu não cometi o mal, porque a razão chegou e impediu. É por isso que a serpente vai primeiro na mulher. Porque se ela viesse primeiro no homem, ou seja, na razão,
a tendência seria pensar antes de agir. Então, a gente precisa pensar antes de agir, né? Ou seja, só é Tiago, o mal completo quando a razão também sucumbe, a razão concorda. Aí o pecado, né, o mal, aqui entra no mundo. E a consequência vem depois que a razão também sucumbe. Aberta os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, aquele estado de pureza inicial, né, que estavam nus, representando as questões materiais e sexuais, onde a gente, infelizmente, ainda peca muito e coloca muita maldade, devaneios, coisas torpes, né? Aqui, ó, já não vê mais com pureza, porque o estado de pureza inicial foi comprometido. Deu para entender, gente? Deu para entender, mas o que me fez aqui a pensar agora, nesse momento, é que o primeiro ato do mal foi a desobediência, né? Do Adão e de Eva, não é isso? Porque, assim, não é tanto o lado sexual, é o lado, assim, da desobediência que fez com que eles começassem a envolver em outros sentimentos que iam levar eles a cometer mais contrário à lei de Deus. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo, né? Eles, como você falou, eles tinham aí uma oportunidade de escolha, né? Porque conheciam a lei de Deus e escolheram, né, desobedecer a lei de Deus. Aqui, né, essa questão da nudez aqui é só uma representação, porque os nossos pecados materiais ainda, né, a gente deturpa muito ainda na questão da sexualidade, né, do nosso corpo. Então isso aqui é representando os males, né, mais comuns. Não necessariamente foi porque eles cometeram algum mal relacionado a isso aqui logo no início. Não, é como você falou. O mal mesmo foi a desobediência. E aí, gente, no livro dos Espíritos, explica para nós o bem e o mal, só para a gente continuar entendendo. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, é aquilo que a gente falou. Não precisa de conhecer o mal. Aqui, né, fica claro para nós. E essa lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Nunca vai mudar. A lei de Deus é verdadeira para a felicidade do homem. A única. Aqui, então, a questão, né? Que definição pode se dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Por que, então, cumpre a lei de Deus? E a questão 630 deixa muito claro como pode se distinguir o bem do mal. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-lo. Então, veja, não foi Deus que criou o mal. Ele criou a lei natural, única e verdadeira para a felicidade do homem. O mal é quando a gente desobedece essa lei. Então, quem criou o mal? O ser humano. E aí, gente, vem uma outra questão que aparece depois que a gente comete o mal. Um exame de consciência. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim à hora da brisa da tarde, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando a gente fala Senhor Deus, né, eu já comentei isso em outros estudos, nós estamos trazendo um Deus com características humanas. Então, o Senhor Deus é o Deus que a gente tem na nossa cabeça, ou seja, é a consciência.
Então, a consciência aqui começou a agir, né? E mostra Deus aqui, né? Passeando a brisa da tarde. Então, é Deus chegando de uma forma sutil, serena, é um Deus de paz, como deve ser Deus, tá? E aí, gente, a consequência do mal é que muitas vezes a gente fica com vergonha e se esconde, né? Por quê? A gente reconhece o mal. Esconde-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Veja que o pecado lá foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aqui, ó, eles tentaram esconder entre as árvores do jardim, ou seja, fingir, né, que nada aconteceu. Quer dizer, eu comi da árvore proibida, mas se eu ficar lá no meio das árvores que não são proibidas, eu talvez consiga enganar, né? E é assim, muitas vezes quando a gente comete um mal relacionado a alguma coisa, a gente quer fazer o contrário daquilo ali, né, numa tentativa de enganar Deus. Mas aí, a consciência, né, o Senhor Deus disse, onde estás? Aqui fica claro que é consciência, né, gente? Por quê? Deus sabe de tudo, né? Então não seria um pique-esconde aqui nas árvores do jardim, Deus não ia saber onde Adão estava. Então, isso aqui é um exame de consciência. Onde estás? É uma pergunta que a gente deve fazer assim, sempre, né? Onde estamos? Nós estamos na nossa família, no nosso trabalho, no centro religioso, né? E Jesus fala isso no Evangelho, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então aqui é uma reflexão. Onde estás? É porque muitas vezes também, Tiago, assim, a gente ainda está em evolução. É óbvio que a gente ainda tem muitos desafios pela frente em questão emocional, mas muitas vezes a gente fala o que a gente não está sentindo, né? Aí eu acho que é meio que a gente fica escondendo a nossa verdadeira personalidade, e onde que muitas vezes a consciência fala de uma forma mais, assim, transparente, né? Conosco mesmo, né? Sim, porque vem daquilo que a gente já conhece, né? A nossa consciência, ela age de acordo com o que a gente já sabe. Então sempre vai ser um chamado verdadeiro e fiel para a nossa condição evolutiva. E aí tem, né? Isso aqui, gente, Senhor Deus falando e Adão respondendo, é tudo exame de consciência, tá? É uma pessoa pensando depois de fazer o mal. A razão que não pensou na hora de fazer o mal, né? Comeu aqui, ó, junto o fruto, começou a pensar depois. Ou seja, remorso e arrependimento. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quer dizer, sabendo, né, da proximidade de Deus, ou seja, a voz soar no jardim, né, e eles estavam no jardim, quer dizer, o jardim representando um local ali propício para a evolução, nós discutimos isso, estar no jardim, mas não estar em sintonia com o local, né? Porque, veja, quando Deus se aproxima, ele teme, reconhecendo, né, que não estava mais em sintonia, porque perdeu o estado de pureza. Aí, temi porque estava nu e escondeu-se. Isso aqui, ó, reconhecer, né, essa nudez é exatamente perder a pureza, né? Então ele viu que perdeu a pureza, ficou com medo de Deus e escondeu. Lê do engano, né? Porque a gente não consegue esconder de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aqui, ó, né, é como se estivesse se entregando. Vacilou, né? Tenta esconder de tudo quanto é forma o mal que fez,
mas deu uma pista aqui que fez o mal. E é assim, gente, não tem como esconder de Deus. A gente pode esconder de tudo relacionado à terra, mas de Deus não. E aí começa um processo muito comum também relacionado ao mal, que é tentar jogar a culpa no outro, não assumir a responsabilidade. Aí o homem responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas veja, poderia ter exercido o livre-arbítrio de não comer. A culpa de quem faz o mal é de quem faz o mal. Mesmo que tenha tentações, insistências, não se deve sucumbir. Foi mais uma prova para o livre-arbítrio. Quando a mulher oferece, o homem teria o livre-arbítrio de negar. E mulher e homem, no sentido do ser humano integral, todos nós, quando o nosso sentimento fala que algo errado é certo, nós temos, né, a oportunidade de agir com a razão e optar por corrigir o sentimento, ou seja, de exercer o livre-arbítrio no bem. É Aqui tipo é assim, uma mesmo que a atitude. gente tiver um sentimento, porque a gente tem muitas outras existências, né? Aí, às vezes, assim, a maioria de nós temos mazela que a gente ainda não conseguiu trabalhar ela. Mesmo que a gente tiver esse sentimento ainda malicioso, a nossa consciência, ela consegue optar por que é certo e que é errado, mesmo que o sentimento esteja em nós, não é isso? Sim, É né? uma Por quê? luta da gente com a gente mesmo. Exato. Porque Deus não coloca nenhuma prova que a gente não consiga passar, né? Não coloca lá uma casca de banana para a gente escorregar. Ele coloca coisas que a gente já está apto a fazer. Então, qualquer situação da nossa vida é uma situação que a gente já consegue exercer o livre-arbítrio no bem. Então, aqui pode representar essa transferência de responsabilidade e pode representar também o reconhecimento de que o sentimento falhou, né? Caiu na tentação. E disse o Senhor. Deus a mulher. Só um minutinho que eu acho que... voltou. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, a razão reconheceu que o sentimento, né, a razão é que ela foi pega, né, pelo sentimento impuro, e o sentimento impuro reconheceu que ele caiu na tentação. Então, aqui, de novo, né, representa duas coisas. A nossa atitude de muitas vezes não assumir responsabilidade do mal, né, porque Deus pergunta para o homem e ele fala que a mulher deu da árvore, aí pergunta para a mulher e ela fala que a serpente enganou, mas vejam, os dois tinham oportunidade de agir com livre-arbítrio. O homem exerceu o livre-arbítrio de não aceitar o que a mulher ofereceu e a mulher o livre-arbítrio de não aceitar a sugestão da serpente. E representa também que reconhece inicialmente que caiu no mal porque sucumbiu, né, o sentimento foi frágil, a razão foi inoperante e caiu
na tentação. Um sentimento frágil não, né? Um sentimento fraco, né? Impuro, de não resistir à tentação. Gente, tem mais coisa para a gente falar, tá? Mas hoje não vai dar para a gente terminar. Esse capítulo ele é um pouquinho extenso, assim, ele é extenso porque traz muitas reflexões, né, do nosso dia a dia. Falar de bem e mal é falar, né, de coisas rotineiras aí. Então, tem muito conteúdo, né, Tiago? Sim, e não dá para a gente passar aqui, né, muito rápido sem comprometer ideias básicas. Aqui tem muitas ideias básicas que a gente precisa entender, né? Por exemplo, depois aqui, né, aqui a gente viu um exame de consciência, depois aqui a gente vai ver causa e efeito. Então tem muita coisa aqui que a gente precisa ver com calma, né? Embora sejam só 2 slides. Mas aí a gente continua então na semana que vem. Tá? Vou parar por aqui porque já vai entrar num tópico novo. E aí... Amado e divino Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Obrigado por todas as bênçãos e oportunidades. Que os ensinamentos aqui trazidos possam nos auxiliar a termos discernimento, usar o nosso livre-arbítrio para o bem e darmos prosseguimento na nossa evolução de uma maneira mais efetiva, mais rápida. Nós já sabemos muito o que temos que fazer, Senhor. Que nós possamos ter boa vontade e fé para colocar em prática. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado aí. Muito obrigada. Que assim seja, muito obrigada, Tiago. Bom final de semana aí para todos. Bom fim de semana e até semana que vem. Que Deus quiser.